A irmã leu ali, que o foco dele é tirar a divindade de Cristo, ou ele pretende demonstrar que Cristo não é filho de Deus, que Cristo não é divino, ele ataca a deidade de Cristo, esse é o foco dele, tá? Agora, segunda carta de João, um livro para frente, segunda João, só tem um capítulo, né? Versículo 7, quem encontrou, leia. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olha só, então aqui ele reforça essa ideia. Aí eu pergunto para vocês, dos grupos religiosos do mundo, quais são os dois principais que fazem, que o seu objetivo principal é negar a divindade de Cristo? Testemunhas de Jeová e islamismo. O islamismo, gente, ele tem muitos pontos iguais ao catolicismo, sabia? Eles acreditam em Jesus, só que não como Filho de Deus, essa é a perrenha. Eles recebem Jesus, eles reverenciam Maria. A mulher mais honrada dentro da fé islâmica é Fátima, filha de Maomé, o grande profeta, o maior dos profetas deles. Mas depois de Fátima é Maria. Eles beijam a foto de Maria, eles gostam de Maria. Sabia? E eles concordam com a raiz da fé, que é Abraão. Eles concordam com Moisés como um grande profeta. Eles concordam que chamam Jesus de Issa, e concordam que Jesus é um profeta, mas não concordam que Jesus é Deus, e muito menos Filho de Deus. Esse é o ponto. Então, para haver uma junção melhor, entre cristianismo e catolicismo, basta o catolicismo negar a deidade de Cristo. E, para vocês terem uma ideia, isso não está muito longe de acontecer, porque a figura central do catolicismo romano já deixou de ser Cristo, já há alguns anos, e passou a ser Maria. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo afirmar 100%? Não tem como afirmar 100%. Mas é bem provável que daqui para frente a gente vai haver uma conversão das igrejas, ou vamos chamar igreja, mas uma conversão das religiões. E nessa conversão das religiões, que até é uma das propostas da nova era, no que diz respeito ao seu aspecto religioso, você vai ver que é trabalhar essa unificação. Os testemunhos de Jeová não poderia ser, porque eles já são um grupo cristão, e eles são um grupo inexpressivo, 8,5 milhões de pessoas no mundo. É pouco para promover o anticristo, vamos chamar assim, né? Mas o Islã, junto com o catolicismo romano, você imaginou? Já imaginou o Papa e os líderes islâmicos indicando um homem para governar o mundo? Será que vai ter força ou não? Toda a força que precisa. Entendeu? Então por aí a gente já começa a entender. Nós vamos aproveitar e passar um outro vídeo, por gentileza, que é o vídeo sobre o crescimento do islamismo no mundo. É um vídeo de, eu creio, 3 minutos, né, Samuel? 3 minutinhos. E agora eu quero que vocês comecem a abrir o entendimento. É um vídeo antigo, acho que 2008, eu não lembro agora, acho que 2008. Mas é um vídeo que traz bastante realidade para a gente. Aí já, a hora que puder rodar, já pode rodar ali. Enquanto isso eu vou falando para a gente introduzindo o assunto. Eu quero que vocês abram o entendimento de vocês sobre a importância de nós continuarmos evangelizando e da gente testemunhar de Jesus. Por quê? Porque enquanto isso tem grupos religiosos que nem pregam o Deus vivo, certo? E que estão aí com uma bandeira cumprindo essa situação, e nós precisamos de fato nos voltar a Jesus, né? Nós vamos depois passar esse vídeo para vocês também no grupo ali, tá? No WhatsApp. Vocês têm acesso também a esse material. Ele está no YouTube, na verdade. Preste atenção nas informações, tá? Tranquilo que é em português. Se fosse em inglês aí, o Samuel já traduzia para nós. Samuel, fera aí, mano. English. I don't understand English. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم
25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas um quarto de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Olha, a cultura e a religião. A religião está dentro da cultura. Alemanha, Tipo o cristianismo que colhe. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos, quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura.
Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos hoje não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Como crentes, convocamos você para compartilhar a mensagem do Evangelho em um mundo em transformação. Esta é uma chamada à ação, para que assim se cumpra a promessa do Senhor. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. A sequência então é assustador, né? É assustador. E isso é apenas uma parcela da informação. Veja que se a gente for fazer esse levantamento hoje, de fato, tudo que ele falou hoje está se cumprindo e muito mais. Então pode colocar no slide para nós, por gentileza, isso. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Apocalipse 17, por gentileza, 17 e 9. Apocalipse 17 e 9. Aqui está o sentido. Que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Isso. A revelação do anticristo no Apocalipse está no capítulo 13. Aí ele vai traduzir, vai dizer que é uma besta, no capítulo 13, com 7 cabeças, 10 chifres e uma diadema em cada um dos chifres. Tá? Qual é o problema de algumas pessoas que ministravam estudos bíblicos nas décadas de 70, 80, especialmente 80 e 90? É a questão de querer, naquele momento, já achar quem era o anticristo e já definir e bater o martelo em pontos naquele momento da história. Então eu aqui não quero cometer esse mesmo erro, né? Eu quero ser pontual com vocês em trazer conceitos, que o desenho atual que nós temos é esse. Quem será o anticristo? O anticristo será, se fosse hoje, um radical islâmico que vem de uma das regiões do antigo Império Babilônico, certo? E provavelmente ou do Iraque, ou da Síria, ou da Turquia. Em resumo para vocês. Tá? E que haverá uma junção de religiões. E há uma outra tese que diz assim, não, vai ser o islamismo que vai ser a religião dominante. Pode ser também, que se é o radical islâmico, é bem provável que isso seja uma realidade, né? Seja uma realidade. Por quê? Porque se você for observar, o que o Apocalipse diz para as pessoas que não recebem a marca da besta? Qual é a pena? Degola. Tanto que Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz que aqueles que foram degolados ressuscitaram para viver com Cristo durante os 1000 anos. A única cultura que usa... A única cultura que vai usar esse expediente é o islamismo. Se você for buscar dentro de Israel mesmo, você tem lá 3 linhas principais: judaísmo, você tem o próprio cristianismo e o islamismo. Das 3, só o islamismo utiliza-se desse ponto, tá? Desse método aí de coerção. E até a guerra deles lá dentro de Jerusalém é
quem sabe, uma aliança entre eles, né? Perfeitamente. Vai estabelecer a paz no Que faz no muito local. sentido hoje, é uma aliança naquela região, né? E a aliança, como nós vimos, ela será feita, mas ela não durará mais que 3 anos e meio. Máximo. Por quê? Porque depois disso começa a perseguição ferrenha sobre os judeus. Então eu coloquei aqui para vocês, a nossa irmã leu, 17:9 de Apocalipse. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então ele já trabalha aqui a interpretação. A Bíblia explica a Bíblia. O capítulo 13 está explicado aqui no capítulo 17. O que são as 7 cabeças da besta? Durante muito tempo a gente ouviu os nossos teólogos pregando. As 7 cabeças são o G7, os 7 países mais poderosos economicamente do mundo. Mas hoje já não são mais 7, virou G10, virou G15, não tem essa configuração. G20, né? Não tem mais essa configuração. Então é isso que eu estou dizendo. Claro, a gente tem que colocar como possibilidades, mas nunca ficar batendo o martelo, tá? Porque daqui a pouco vai se configurar. Mas hoje a gente está mais perto do que nunca, mais perto que nunca. Então ele está dizendo, olha, em outras palavras, as 7 cabeças da besta, na verdade é a cidade de Roma e por extensão o Vaticano. Não tem como desvincular isso, está claro? Tá? E aí vem a questão do versículo 10. Diz aqui, ó, e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, tá? Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Então o que ele está falando aqui? Ele está dizendo primeiramente, se você pegar lá o capítulo 13, que era 10 chifres que estavam sobre as 7 cabeças. Os 10 chifres, aqui ele já vai dizer que são 7. Por quê? Porque Daniel vai explicar isso. Aí tem que fazer a conexão com as profecias de Daniel. Quando ele assumiu o poder, ele que é o 11º rei, é o 11º chifre, o anticristo que é o 11º chifre, quando ele assumiu o governo, ele vai derrubar 3. Por isso que aqui em 17 e 10 de Apocalipse só fica 7. Ele derruba 3. Eu sei que é uma linguagem que vai fazer vocês pensar bastante, mas é essa a ideia. Chifre fala de poder, fala de governante, tá? Se você for observar, hoje em dia, os sistemas de governo, todos eles, no que diz respeito à ditadura, estão caindo cada vez mais. Não tem mais reis, é difícil. Qual a única região do planeta que ainda tem reis? Na Europa, você tem ali ainda o Principado de Mônaco, você tem ainda a Inglaterra, mas não são aqueles reis no sistema monárquico como antigamente. Eles têm primeiro-ministro, tem parlamentar, né? parlamentar. Um rei só aí. É uma outra configuração. Então, o Oriente Médio é o único lugar que ainda tem reis. Reis em que sentido? Ditadores. Quando os caras fazem, acontece. É o Oriente Médio. Apontando novamente para essa região da antiga Babilônia. Tá? Então, eu creio que a nossa mira ela precisa ser virada para lá. E aí vem a questão: quem são os 7 chifres? Ou desculpe, os 10 chifres que se coloca ali? Ou nessa linguagem da Apocalipse 17:10, vamos colocar aqui, e são também 7 reis. Quem são os 7 reis? São 7 sistemas de governo que já passaram. E aí eu vou trazer para vocês: número 1, Egito. Número 2, Assíria. Número 1, vamos lembrar de José. Quando José foi governador, de que império que era? Egito, nação do Egito, que era o império da época. Olha só, quando Israel, a parte norte de Israel, as 10 tribos foram levadas cativa. Foram levadas cativa para onde? Por quem? Para a Síria, que era o poder mundial. Já não era mais o Egito. O Egito continuou existindo, mas subjugada, dominada pela Síria. Tá? E agora começa a visão da estátua de Nabucodonosor. Lembra que nós assistimos ali o videozinho da estátua? Olha só, Babilônia, que é a cabeça de ouro, Medo Persa, que é a parte de prata do peito e braços. Olha só, número 5, grego, que aí entra o quadril aqui e a cintura de bronze. Ali é prata no 4, né, que é Medo Persa. Aí número 6, que é o romano, que era o que existia na época que o Novo Testamento foi escrito, tá? É o romano, número 6. E o número 7, quem vai ser?
Império Romano restaurado. Tem algumas outras linguagens que colocam a União Europeia. Só para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar aquela região ali que fica entre Ásia e Europa, essa região que é o antigo Império Romano, hoje 80% dele é muçulmano. Só para vocês terem uma ideia. E aí volta a reforçar essa tese. Olha só, o anticristo, ele é um dos 7, mas vai se tornar o 8º, o último governo. Então, de novo, corrobora, confirma a informação que nós passamos. É mais a questão da região e não em si do catolicismo. Perfeitamente. Eles vão tomar conta da região. Olha só, então aqui eu tenho a ideia, quando o Império Romano ruiu, ele ruiu por quê? Tem diversas explicações, não é o nosso objetivo aqui, mas explicar que no ano 476 depois de Cristo, ele ruiu, tá? O Império ruiu, ele tinha sido dividido na metade e ele vai ruir. E depois se divide em 10 áreas, que são essas 10 nações aqui. Alguém até faz uma interpretação, e ela é carente de argumentação, mas ela pode ser apreciada e interessante. Se eu for colocar aqui que é a União Europeia, então alguém vai dizer assim, quando completar 10 nações na União Europeia, então ali está os 10 chifres da besta. Aí vai se cumprir, ele vai vir, o anticristo vai aparecer, mas depois veio o 10, veio o 11, a Grécia foi o número 10, né? Depois foi 11, foi 15, agora já tem mais de 30. E aí? Só que são os primeiros 10 que têm poder de voto. Quem realmente, efetivamente decide as coisas na União Europeia são os primeiros 10. Então é uma interpretação que tem uma certa fundamentação. Pode ser que essa União Europeia faça aliança com os países muçulmanos do antigo Iraque, né? Aqueles países muçulmanos. E é a teoria hoje muito batida em cima, tá? Ela é muito batida em cima, ela é muito frisada, por quê? Porque faz um certo sentido. Quer falar, Samuel? Está pensando? Não, só pensar um pouquinho para nos comentários. Isso, pode ficar à vontade. Obrigado pela oportunidade, pastor. Eu quero frisar aqui, né, que na palavra de Deus, todos os povos que o Senhor entra em conflito, que o Senhor julga, são todos povos muçulmanos, são nomeados por nome, são todas nações que cercam Israel. Não existe nenhuma menção aos povos da Europa, por exemplo. É muito provável que nos dias de hoje, se a gente for pensar logicamente, o anticristo não venha da Europa, ele não seja europeu, não seja da Inglaterra ou da França ou qualquer outro país da Europa, que ele de fato seja do Oriente Médio e mais precisamente da Turquia. Porque existe sim um desejo dos líderes muçulmanos de unificar o que era antigamente o Império Otomano. Lembrando a vocês que o império que sucedeu o Império Romano, depois da queda total do Império Romano, foi o Império Otomano, que é o Império Muçulmano. E o Império Otomano ele veio ao fim no início dos anos 1910 ou 1920, se não me engano, com a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a Primeira Guerra Mundial terminou, 1922, obrigado, pastor. Então, ali em 1922, de fato, deixou de existir o que foi o último império no mundo. E se a gente observar aqui, ele vai falar sobre os oito impérios que houveram, né? 7 ou 8. Ele vai dizer que que 5 passaram, mas está quase acabando. E que esse outro que vai vir, ele convém que ele dure pouco tempo, e que o 7º também é o 8º. O que o 6 é também o 7º, eu não me recordo. Mas existe aqui uma interpretação bem plausível de que de fato esse Império da Besta não seja uma nova União Europeia, mas seja de fato o Império Otomano avivado, unificado, não como era antigamente, mas uma aliança de vários países muçulmanos coordenados por um só homem. E obviamente, com todo esse sincretismo religioso, ele provavelmente vai ter sim o apoio dos líderes europeus e muito provavelmente também o apoio do Papa. Então, existe aí sim um forte indício de que o anticristo seja um líder muçulmano, e não apenas um líder muçulmano político, mas um cara que seja estimado de cunho religioso. Então, religiosamente muito estimado pelos muçulmanos de todo o mundo. Amém? E observando, estudando um pouco, em 2016, eu estava lendo um pouco sobre, eu esqueci o nome dele agora,
mas ele é considerado o maior imã. Imã é como se fosse os pregadores, né? Os pregadores aí dos muçulmanos. Ele é considerado o imã mais importante do mundo islâmico, e esse imã apontou... É o título dos xiitas, título do representante religioso xiita. Amém. Obrigado. Lembrando que tem os sunitas e os xiitas, são duas vertentes aí principais do islamismo. Então, esse líder principal, esse imã principal, ele apontou diretamente para um homem chamado Tayyip Recep Erdogan. Ele é atualmente o presidente da Turquia. Ele já se prolonga aí no poder há mais de 15 anos, se eu não me engano. Ele era primeiro-ministro durante um bom tempo, e depois ele passou a ser presidente. Houve um falso golpe do Estado agora recentemente, e ele se tornou uma espécie de ditador sem a nomenclatura de ditador. Ele é presidente, mas ele age como se fosse de fato um ditador. Então esse imã, ele indicou Erdogan como sendo o cara a juntar todas as nações muçulmanas espalhadas pelo mundo e a liderar uma nova aliança desses povos muçulmanos e formar mais uma vez um Império Otomano para levar o islamismo aí à base da espada da força para o resto do mundo. Então eu acho que a gente tem que ficar bastante espertos, né, quanto ao que está acontecendo, porque eu acho que Deus nunca se utilizou de coisas fabulosas, sabe? O Senhor sempre se utilizou de coisas normais. Ao longo da história, conforme o tempo ia passando, o Senhor se utilizou de coisas naturais, de guerras e outras coisas mais, para fazer tudo acontecer. E eu acredito que não vai ser diferente. Verdade, Samuel. Aproveitando, né, corroborando aqui o que você falou, o Império Romano, ele se dividiu ali aproximadamente no ano 395 em oriental e ocidental, né? Então, só para trazer um reforço na linha que você colocou, o Império Romano Ocidental, que é do oeste, do lado esquerdo lá, ele continuou com sede em Roma e assumiu uma característica bem religiosa. Como império político, ele caiu em 476 d.C., que é o comentário que eu tinha feito, né? De acordo com as invasões dos bárbaros, e se tornou aquelas 10 que eu mostrei no slide anterior ali, aquelas 10 nações que hoje têm o mesmo nome, né? Se tornaram aquelas nações ali. Mas o outro lado do império, que é chamado Império do Leste, do lado direito, oriental, com sede em Constantinopla, foi construída essa cidade no ano 330 d.C., é a atual Turquia. É a ligação que o Samuel está fazendo, que essa Constantinopla, como representante do Império Romano do Oriente, vigorou até o ano de 1453 d.C. E aí foi dominado pelos turcos, que é o Império Turco Otomano, bem citado pelo Samuel. Depois disso, no ano de 1922, de 1453, os turcos tomaram e dominaram como império até 1922. É essa restauração que se procura, que é uma ideia que vem desde o Império Romano, né? Porque ela é um descendente do Império Romano, vamos chamar assim, né? E Istambul é a única cidade no mundo que está entre dois continentes, construída entre Ásia e Europa, tá? E vamos passar o último videozinho, por gentileza. É um videozinho, acho que de 2 minutos, tá? Sobre a questão da expectativa do mundo muçulmano para eles, então, digamos, levantarem um grande líder mundial. As profecias do Apocalipse, elas são únicas. Contudo, no Alcorão, tá? No Alcorão existem algumas profecias semelhantes. Os muçulmanos também esperam um Messias, tá? E existem algumas profecias bem similares, bem parecidas nesse sentido. Contudo, claro, a profecia bíblica ela é assim exclusiva, a gente tem que falar disso, tá? O imã, para você ter uma ideia, as duas linhas religiosas é xiita e sunita, tá? Os xiitas sempre colocaram isso. Olha, quando nós tivermos se levantar e se cumprir a profecia bíblica, vai ser um líder xiita. E aí sabe o que acontece? Houve 11 imãs, e todos eles foram mortos pelos sunitas, que embora não sejam os mais bravos, mas eles matavam os imãs, os chefes religiosos xiita, porque eles pensavam, daqui a pouco esses malucos vão querer elevar ele e colocar ele a nível de anticristo. O imã Anticristo Messias. O imã é xiita. E o Ayatollah é o sunita. Isso. Então o que acontece? Há uma profecia que não está no Alcorão, mas é uma profecia de crendice da segunda literatura mais especial do
do Islã, que são coletâneas do Maomé, Hadith, que justamente que fala o quê? Ela descreve que o 12º imã, que é o 12º líder religioso xiita, que não tem hoje, porque os sunitas mataram tudo, mas quando vir o 12º imã, ele vai ser o Mahdi, ou Al-Mahdi, que é justamente um título para o Messias islâmico. Vamos dar uma olhadinha nisso? Eu fiz essa base para vocês poderem entender o vídeo. O general Mohammed Ali Jafari, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, afirma que o Irã já preparou cerca de 200 mil homens em todo o Oriente Médio e que estariam prontos para a chegada do Mahdi. Para os muçulmanos, esse homem Mahdi será um grande líder que dará início à justiça antes do dia do juízo. Em entrevista a um jornal da Turquia, Jafari explica que a recente onda de violência e o que ocorre atualmente na região, incluindo a ascensão do grupo terrorista do Estado Islâmico e outros grupos extremistas, são sinais de que a chegada do Messias muçulmano está próxima. Os eventos que ocorreram nos últimos anos estão preparando o terreno para o surgimento do Imam Mahdi. Esse exército reúne jovens da Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão e Iêmen. Os muçulmanos xiitas defendem que o Mahdi se levantará após um período de violência generalizada e instabilidade. Ele estabelecerá a justiça e liderará um evento similar ao Armagedon descrito na Bíblia, uma batalha final entre o bem e o mal. Alguns cristãos têm afirmado que esse líder muçulmano seria o anticristo bíblico. O Irã, cada vez mais envolvido em diversas frentes de combate no Oriente Médio, inclusive na Síria, também estão presentes no Iêmen, que lutam contra o governo atual aliado da Arábia Saudita. Nos dois casos, o resultado das guerras poderá ser estopim para um conflito de proporções mundiais, pois envolvem forças norte-americanas, russas e aliados de ambos. O Oriente Médio enfrenta uma tensão crescente nos últimos meses, principalmente após a Arábia Saudita, um país de maioria sunita, ter executado um clérigo xiita popular no Irã. Isso gerou o corte de laços diplomáticos da Arábia com o Irã. Mas quem é o Mahdi? Semelhantemente à teologia cristã, o islamismo possui uma versão sobre o final do mundo. Em seu livro, O Manto do Anticristo, o autor Jack Smith afirma que o Alcorão prediz que Jesus, chamado por eles de Isa, descerá do céu e vai unir forças com o Messias profetizado pelo Islã, chamado de Mahdi. Jesus então afirmará que o Islã é a única fé verdadeira e criticará os cristãos por terem erroneamente feito dele o Filho de Deus. A teologia muçulmana xiita afirma que grandes guerras devem ocorrer na Terra, durante as quais 1/3 da população mundial irá morrer em combate e outro terço por causa da fome e da violência. Os líderes do Estado Islâmico, que já conquistaram partes da Síria e do Iraque, insistem que estão se preparando para a batalha final entre o bem e o mal, que contará inclusive com Jesus Cristo voltando à Terra para se juntar à sua causa. Atualmente, mais de 2/3 do 1 bilhão de muçulmanos que vivem no planeta esperam que o Mahdi venha logo. O Estado Islâmico já está marcando a data para a guerra do fim do mundo e a iminente chegada do Mahdi. Nós queremos aqui o último tópico, só coloca os slides por gentileza. É assustador, né? Mas é uma grande realidade. Por quê? Porque até poucos anos atrás, toda a nossa escatologia, ela não mencionava o mundo muçulmano e o Islã. Mas como não mencionar aonde encaixá-la no cenário bíblico? Hoje faz muito sentido, faz todo sentido, todo sentido. Pessoal, alguém tem alguma pergunta rapidinho? Tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Eu sei que o horário já passou um pouquinho, sim, Rafa? Tá bom. Tem só um comentário breve a respeito do Islã. No interior de Sergipe, a 120 km mais ou menos de Sergipe ali, tem uma congregação cristã, o cristão que é pastor de uma igreja,
E ele acabou conhecendo o Islã através de um indicado dele. E ele converteu essa igreja que era cristã toda em muçulmana em apenas 2 anos. E de uma congregação que tinha um pouco mais de 30 pessoas, já dizem que já está uma proporção bem grande já no interior de Sergipe. Meu Deus. Queridos, sobre a marca da besta, não estou dizendo que é isso. Estou trazendo uma teoria aqui, tá? É o pastor Jefferson Neto. Eu até estava dando uma olhada no vídeo dele, e ele traz isso, ó. Como é que o texto original lá atrás, o número da besta, 666, lá no texto original, ele traz assim, ó, o número da besta é esse, ó. São 3 letras gregas, tá? A primeira letra vale 600, a segunda 60 e a última 6. Então, a primeira letra, ela vai, olha só, ela é tipo um X, né? No nosso português, no nosso alfabeto. Mas ela tem uma marca no Islã, olha só, bem parecida. É o símbolo da Irmandade Islâmica no Paquistão, que é 2 espadas assim. Então, o que a gente quer falar aqui? Que talvez a forma das letras, que na época João usou o grego, vamos chamar assim, minúsculo, né? Não tinha maiúsculo. O maiúsculo usou o grego maiúsculo, perdão. O minúsculo só foi utilizado a partir do século 8 depois de Cristo. Então ele usou esse chamado grego uncial. Tá? Então essa primeira letra aqui, o Ki, ele vai ser parecido com essa marca islâmica da Irmandade. A segunda letra ali, ó, que é bem ruinzinha da gente observar, porque ela tem, tipo um U de lado, né? Ela tem, vale 60, é o Xi. Ela é parecida com essa marca aqui, ó, que é a marca o símbolo do nome de Alá. Alá como o Deus islâmico mesmo, né? E aí vem a questão, lá é grego, e aqui essa letra é uma letra islâmica. Não é árabe? Não, é islâmica. Tá? O islamismo tem uma linguagem? Tem uma letra só deles? Não tem um idioma padrão, não. É árabe sim, pastor. Desculpa. Essa aqui é árabe? Então. Tu tá dizendo que é árabe? Não, eu até quero fazer um comentário, né? Eu estou aqui procurando o versículo, desculpa interromper, né? Mas essa ideia, né, de que de fato o que se lê ali, onde João escreveu que seria o 666, essa ideia de que de fato não são os nomes, os números em grego 666, mas que de fato está escrito em árabe, em nome de Alá e as 2 espadas, que é um dos símbolos do islamismo, ela foi descoberta por Walid Shorbat. Agora há pouco tempo, tem uns 15 anos, ele lendo, né, ele é um árabe, inclusive tem um testemunho muito interessante, um ex-terrorista convertido ao Senhor. Ele lendo lá os originais, ele diz que ele pegou o texto em grego e entendeu o que estava escrito em grego, porque aquilo ali era muito parecido com aquilo que ele conhecia, que era o árabe, a língua mãe dele. E quando ele leu aquilo, ele disse que ele entendeu em nome de Alá. E se eu não me engano, eu não estou achando aqui o texto, mas João de fato não ouviu 666. João, o Senhor disse, o que tu vês escreve. E quando ele viu lá, ele escreveu, ele fez um símbolo. Eu não estou dizendo que isso é verdade absoluta, que é uma das interpretações, ok? Ele desenhou alguma coisa que, consequentemente, os tradutores da Bíblia do grego para os outros idiomas, do original para o grego, interpretaram como se fosse o 666. Em algumas ocasiões, se eu não estou enganado, esse número foi interpretado ou traduzido como 676. Então é muito possível que de fato não seja 666 os números em grego, mas sim uma insígnia ou um título, as letras em árabe que digam em nome de Alá e as 2 espadinhas cruzadas. É muito parecido de fato, né? 13, Apocalipse 13 e 17, dá uma olhadinha ali, vê se confere. 13 e 17 ou 13 e 18. O que João viu, foram as 3 letras que João recebeu. Só que cada letra tem essa numeração. Então por isso que o manuscrito mais antigo, que é o Códice, que eles chamam Códice Sinaítico, ele traz essas 3 letras. E o que acontece? Alguém depois acrescentou 666, porque justamente não foi escrito por João. João não viu 666. É uma interpretação, como foi colocado aqui. Fala que é o nome ou o número? Nome ou número. E daí, por isso que se fez a tradução, porque deduziu-se o número 666, né?
Então assim, ó, a gente está falando de dois idiomas diferentes. Só que aqui em árabe, como o Samuel está colocando, em árabe, você vai perceber que a marca é essa. Isso então está apontando para quê? Justamente para essa linguagem. E a última letra, que é o estigma, ou conhecido também como sigma, que é o nosso S, ela também, olha só, está apontando para o símbolo do nome de Maomé. Símbolo do nome de Maomé. Então assim, ó, mas não dá para fazer outras comparações? Dá para fazer várias outras comparações. Contudo, gente, nós precisamos também entender que tem muita coisa convergindo para essa ideia do islamismo. Então é possível, é bem possível que seja isso mesmo. Exato. Então eu finalizo aqui trazendo para vocês o conceito rápido aqui, ó, definição de milênio. A palavra vem do latim e significa 1000 anos. Teologicamente significa o reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. Aí nós temos 3 linhas. Tem o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. O que é o amilenismo? Não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. Quem crê nisso? Igreja Católica Apostólica Romana, os irmãos evangélicos presbiterianos,